Sou fortemente defensora de sindicatos, com os quais, aliás, trabalho e estudo, mas eu acho que os sindicatos estão numa crise profunda que não deve ser escamoteada, porque senão nós não enfrentamos, se nós não identificamos o problema, não temos a solução. Nós tínhamos taxas de sindicalização na ordem dos 60% no final dos anos 70 e hoje temos inflacionadas qualquer coisa como 18% no setor público, 9% no setor privado, sendo que a maioria das grandes empresas é onde a taxa ainda é mais baixa. Portanto, nós temos aqui problemas que são... os sindicatos têm muita dificuldade em inserir os trabalhadores precários e mobilizar os trabalhadores precários. Também têm dificuldade em mobilizar os trabalhadores fixos por uma gestão, muitas vezes, de greves à hora certa, ou greves que não implicam uma mobilização de plenário, ou seja, as pessoas não se sentem participantes ativos de democracia de base dentro dos próprios sindicatos, eternização dos dirigentes nos postos de direção sindical, o que não há renovação e os trabalhadores não se revêem. A questão das mulheres, a inserção das mulheres nos sindicatos, embora tenha aumentado, o sindicato continua a ser essencialmente, menos na função pública, mas continua a ser são essencialmente sindicatos masculinos e nós temos uma das maiores taxas de feminização da força de trabalho, se não estou em erro, 47%, ou seja, Portugal é dos países onde as mulheres mais trabalham. E, portanto, eu penso que estas questões são fundamentais. Por outro lado, os sindicatos têm tido uma política, parte dela não tinha solução que não fosse internacional, que tem a ver com a deslocalização, a pressão da deslocalização das empresas, mas parte dela eu também penso que foi um tiro no pé, que foi a questão das reformas antecipadas e dos subsídios, ou seja, protelar o problema, empurrar o problema com a barriga. Por exemplo, a banca, os seguros, as comunicações... os portuários tiveram reformas antecipadas aos 42, 45, 46 em massa em 1991, 92, 93 e foram substituídos por trabalhadores precários. E isto não pode ser, quer dizer, tem que ser, porque os trabalhadores desempregados encontram-se, aliás, é a própria Comissão Europeia no seu estudo recente sobre o desemprego estrutural, porque a Comissão Europeia chegou à conclusão que metade dos desempregados não voltam ao mercado de trabalho e chama-lhes desencorajados. E isso, efetivamente, em parte, eu penso que o termo é muito adequado, porque as pessoas ficam desmoralizadas, ficam deprimidas, ficam isoladas da sociedade. O trabalho também é uma forma de inserção social importantíssima. Ficam cheias de sentimentos de culpa ou de raiva, enfim, têm pouca reação coletiva. E, portanto, têm que ser os trabalhadores fixos, os que ainda têm força a agarrar os outros e a trazê-los para dentro. E, quer dizer... A queda da taxa de sindicalização é demonstrativa de como os sindicatos, por fatores exteriores a si, mas também por fatores internos a si, não têm sabido dar resposta agora, a isso. Perdão, fundamentalmente pelos fatores exteriores. E, por exemplo, acaba de fazer uma intervenção relativamente à qual eu discordo em parte. Porque não há elementos que demonstrem que, por exemplo, os trabalhadores precários não se revêem nos sindicatos e não vão para os sindicatos. Há, isso sim, é uma intenção deliberada no que concerne à individualização das relações de trabalho. E muitas vezes isso conduz pela precariedade a que as pessoas tenham receio e tenham medo. Não é porque não se revêem. Eu ia lhe perguntar essa questão, se a eternização nos cargos também não tem a ver com a falta de candidatos. Quanto mais, perdão-me, Raquel, que diga, fizer este discurso, mais contributos está a dar para a deterioração do papel. Não pode passar a sua responsabilidade para as minhas costas. Mas deixe-me dizer, porque também já a tenho ouvido várias vezes, de nada serve nós todos dizermos que as pessoas não se revêem porque se revêem. E muitas vezes esta ideia de que os movimentos inorgânicos são por si só um elemento de transformação, não são. Mas isso não é a minha ideia. Não, mas eu não estou a dizer a sua. Não foi a minha ideia. O que eu estou a dizer é que os movimentos inorgânicos existem, a gente reconhece-os, temos que trabalhar com eles, mas depois, como tudo, enchem e depois desenchem. E o que era importante era que se percebesse, como eu dizia há pouco, não há ainda solução alternativa ao papel dos sindicatos na negociação coletiva na resolução do problema dos trabalhadores. Nisso não podia concordar mais, ou seja, mas deixe-me agora concluir para lhe dizer... A parte organizativa é fundamental. Os sindicatos agora, têm feito um esforço enorme na organização dos sindicatos e hoje estamos a proceder a transformações muito significativas. Eu devo dizer-lhe que, por exemplo, as cotas das mulheres têm entrado e subiram e vão continuar a subir nos sindicatos porque somos todos muito sensíveis a isso. Temos até situações já de paridade entre homens e mulheres com papel
a desenvolver nos seus sindicatos e, portanto, isto hoje de nada serve, como lhe dizia, dizer que as pessoas não se revêem porque se revêem. Mas como se a taxa de sindicalização caiu de 60% para 15%? Por um lado, como lhe digo, por aquilo que foram as políticas nos últimos anos da individualização do trabalho. Aquela ideia é transportar para os outros para terminarmos. Do colaborador. Sim, do colaborador. José, José Abrão, assim, num minuto e para terminarmos, esta eternização no cargo de que se falava de alguns dirigentes também é porque talvez não haja candidatos para a sua sucessão, porque as pessoas têm medo, porque não estão para se chatear, porque têm mais que fazer, como já ouvi tantas vezes, tinha mais que fazer agora do que meter num sindicato? Repare, um dirigente sindical, como qualquer profissional, também demora muitos anos a fazer. E temos que reconhecer que há hoje condições, apesar de tudo, diferentes, e como lhe digo, pela parte dos sindicatos e da nossa central, o UGT, uma aposta enorme em renovar os quadros, em cativar os jovens para o exercício da atividade sindical e nota-se já hoje uma participação muito mais ativa dos jovens nos sindicatos. Repare, até muito pelas dificuldades. Eu devo dizer que quando comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar muito cedo, foram as dificuldades que encontrávamos no mercado de trabalho. A política dos baixos salários, a pouca formação, a exigência de empregadores ou de trabalhadores, naquele caso, e de patrões, se assim lhe posso dizer, ainda muito, muito ultrapassados, que obrigou a que nós e os da minha geração investíssemos nos sindicatos como forma de procurar melhorar as nossas condições de vida e de trabalho. Ora, hoje nós estamos exatamente num momento como esse. As dificuldades verificadas nos últimos anos no nosso país, a política dos baixos salários, a instabilidade, a precariedade, está hoje a contribuir decididamente para que muitos destes trabalhadores venham para os sindicatos e nos sindicatos, nomeadamente no caso concreto da UGT. E eu costumo dizer que tenho uma grande esperança que nos próximos anos a nossa central sindical, o UGT, possa ser a maior central sindical do país. E porquê? Porque se está a renovar. E porque estamos em setores onde José, deixa-me então dar a minha opinião aqui, que estamos a terminar sobre esta questão. Mas deixe-me terminar, porque compreenderá que é importante dizer-lhe isto, justamente porquê? Porque se há setores tradicionais onde se perdem, há outros que se vão renovando e que vão vindo naturalmente para os sindicatos. E, portanto, nomeadamente com esta questão, e que tem a ver até com a própria administração pública, que a precariedade hoje em mais de 100 mil pessoas na administração pública são jovens. E estamos a trabalhar sindicatos e central sindical, o GT, no sentido de criar as condições para que possam ser integrados nos mapas em do 20 pessoal. segundos. E, portanto, nem a minha experiência académica, nem a minha experiência social me diz isto, não é? Ou seja, as pessoas jovens veem imensas dificuldades em lidar com os sindicatos. Primeiro porque é verdade que têm menos experiência, e a experiência é muito importante, e normalmente a experiência ganha-se em mobilizações, e não tem havido muitas no país nas últimas décadas. Segundo, porque muitos sindicatos têm os estatutos blindados, ou seja, é quase impossível, ou não é permitido o direito de tendência, ou quando é permitido, o número de exigências, está por exemplo, de outras de recolha de assinaturas. Não, eu estou a falar de sindicatos geral, mas agora deixe-me... não temos bloqueados e temos o direito de tendência, o reconhecimento de homens e mulheres, jovens, com comissões próprias para efeito. Estou a tentar dar um conjunto de explicações para a baixíssima taxa de sindicalização que nós temos no país. Terceiro, e eu penso que o mais importante é que, efetivamente, não há uma cultura de plenários, assembleias regulares, uma cultura de uma relação entre as direções sindicais e a sua base que permita criar novos dirigentes, impulsionar novos dirigentes, haver rotatividade nos cargos. Tudo isso ajudaria a uma maior mobilização. Também do lado dos trabalhadores há, da minha parte, noto isso. Se eu, do outro lado, vejo muito aquilo que se chama tecnicamente a burocratização sindical, sociologicamente, não é? Portanto, as pessoas que se ficam nos cargos e se vão afastando dos locais de trabalho, também os trabalhadores têm uma relação de consumo com os sindicatos. Ou seja, o sindicato é um lugar onde pagam cota e estão à espera que lhe prestem um serviço, e não uma relação de associativismo diário e coletivo. Portanto, eu penso que, sendo eu absoluta defensora dos sindicatos e concordando que os movimentos inorgânicos vão e vêm, e as estruturas sindicais ou outras, mas estruturas organizadas, disciplinadas, centralizadas, são muito mais eficazes, só é possível levar isso avante
se houver da parte dos de cima vontade, mas também da parte dos de baixo. Isto